ChatGPT, modos de pensar as relações com as inteligências artificiais, a convivência de um especialista em tecnologias educacionais e a máquina. Esse detalhezinho que eu acho que é a nossa chave aí para o bate-papo. E quem é o Fernando Giannini? Ele é pesquisador da arte de aplicar as novas tecnologias à educação. Ele bebe na fonte de pensamento de grandes educadores e de pesquisadores da tecnologia para aprimorar estratégias de aprendizado e estudo, tanto para o ensino básico, médio e superior, também no mundo corporativo. Então, Giannini, prazer estar com você aqui, um prazer ter acesso ao teu material. Dá uma boa noite para a gente aí. Boa noite. Primeiro, agradecer ao Centro Esportivo Virtual pelo espaço e o mestre Laércio. Agradecer ao professor Renato Sabatini. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E não posso esquecer de agradecer ao Lamartine. Obrigado por estar aqui. Obrigado a todos, né? Alan, obrigado. E Bacari, obrigado por todo o processo, por todo o trabalho que tem antes de começar, né? Parece que é só apertar um botão, mas nunca é. Legal, meu querido. Bom, pessoal, eu vou fazer uma introdução breve para já começar esse bate-papo. E eu vou tomar como referência a apresentação do livro. A apresentação do livro é feita pelo professor Marcos Formiga. Eu não sei se todos aqui conhecem, mas Marcos Formiga, ele é professor há mais de 40 anos e um dos maiores especialistas em educação à distância no Brasil. Então, eu tenho uma referência do professor Marcos Formiga da Escola do Futuro, que ele foi um dos fundadores junto com o Frederico Lito, que foi um orientador aí do SEB também. Então, por aí você já tem ideia do gabarito do material que a gente vai conversar um pouquinho, né? E aí eu vou tomar uma liberdade que eu fiz alguns enxertos dessa apresentação para já fazer uma provocação para o Giannini e a gente começar. E aí, esse texto quem escreveu foi o Marcos Formiga, tá? Então eu estou parafraseando ele aqui. Fernando Giannini trabalha com temas relativos ao desenvolvimento e uso da tecnologia como mediadora na promoção do conhecimento e da aprendizagem para uma plena cidadania global no século XXI. Em 2010, ele criou o portal Mande Bem no Enem, o primeiro curso online gratuito preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio, que já é utilizado por mais de 500 mil de estudantes. Nós estamos falando, pessoal, de 2010, hein? Isso foi quando ele inventou ele teve essa ideia aí. E com a rápida transformação digital, a inteligência artificial está se tornando comum na vida diária, transformando as relações das pessoas com as tecnologias e seus impactos na compreensão da realidade ao nosso redor. Nesse contexto, torna-se imperativo uma melhor compreensão das relações entre os humanos e as máquinas inteligentes. O livro que estamos aqui fazendo o lançamento, ele apresenta uma discussão, um diálogo entre o autor e o ChatGPT, que é o Generative Pre-trained Transformer, desenvolvida pela empresa OpenAI. E esse é o fio condutor da obra, abordando questões técnicas, culturais e éticas relacionadas à interação homem versus inteligência artificial. A partir de uma reflexão sobre as potencialidades e limites da inteligência artificial, mais de uma centena de perguntas engenhosas e provocadoras são utilizadas para saber como a inteligência artificial se comporta, seguidas de breve reflexão sobre a experiência com essas respostas. Nesse bate-papo sobre as contribuições do livro, eu já vou deixar a primeira provocação que já se apresenta nessa própria apresentação do livro. E a provocação é: o segredo do sucesso na busca por boas respostas se concentra na arte de elaborar boas perguntas. E aí, Giannini, por mais de 100 perguntas, será que a máquina vai superar o humano? Eu passo a palavra para você e a gente já começa o nosso bate-papo, e eu fico aqui como mediador, controlando o tempo, interrompendo, fazendo o papel de chato da conversa. Boa conversa para vocês, vai com vocês, gente. Obrigado, Alan. Essa é uma pergunta que constantemente se faz, né? E não é de hoje. Isso já é uma coisa antiga. Eu preciso fazer um registro aqui que em 2010 foi o Mande Bem, mas 2001 foi Muzambinho. E antes de mim
o Sabatini já tinha hospital virtual há muito mais tempo. Então, a coisa da educação online à distância já é uma coisa bem antiga. Eu não sei, na verdade, falar para você que nunca vai acontecer é uma coisa. Falar, não, nunca vai acontecer. Eu não sei se vai passar ou não vai passar. A questão é que são coisas diferentes, né? Máquina é uma coisa, o ser humano é outra, totalmente diferente. Então, é uma comparação que não daria para fazer de fato. Agora, com certeza, assim, isso é muito claro, né? A máquina ela vai, de alguma forma, substituir a gente em trabalhos que são repetitivos nesse momento atual. Para frente, não dá para saber ainda, né? A gente está vivendo o que a internet viveu no seu lançamento na década de 90. Nós estamos no primeiro início, né? Então, assim, a gente ainda está aprendendo sobre inteligência artificial, né? É muito complexo isso. O que acontece é que o fato dela ter inteligência artificial é uma coisa antiga, né? Vem de 1950, 60, ali que começa essa história. E o Sabatini pode falar disso bem melhor do que eu, mas o que é interessante é que é o seguinte: no momento atual, a gente chama isso de era cognitiva, porque ela começa a produzir, não sei se é o nome, mas assim, ela começa a fazer coisas nesse momento que o ser humano também faz. Supostamente faz. Então, por exemplo, escrever um texto ou responder uma pergunta, ela não fazia isso há anos atrás. Agora ela começa a fazer. Então, cria esse burburinho, né? Fala, não, agora vai substituir, agora... Mas o ser humano tem corpo, né? A gente aprende pelo corpo humano, né? De alguma forma, as experiências são vividas assim. A máquina não tem isso. Não quer dizer que ela não venha a ter. Se a gente for pensar bem vamos pensar num ciborgue, por exemplo, num robô, a gente poderia dizer que o IoT seriam os nossos receptores, tá certo? Que trazem os dados de fora para dentro, e você começa a fazer algumas analogias. É possível? É possível. Substituir o humano? Não é possível, mas chega próximo. Próximo, é que não dá para fazer essa comparação, é difícil. Eu queria até ouvir, se você me permite, eu queria ouvir o Sabatini falar disso, porque ele está na área biomédica. Então, e ele, além de toda a experiência que ele tem, ele deve, com certeza, ter alguma coisa para falar desse assunto bem mais profundo do que eu, de fato. Tudo bem que a gente combinou o roteiro, mas não era nem isso, né? E deu certo. Então, eu já vou passar a bola para o Sabatini. Desculpa. Não, tá certinho, cara. É isso aí. A conversa está aberta. Depois do Sabatini, o Laércio entra. E, gente, a ideia aqui é um bate-papo. Laércio e Sabatini vão ser os provocadores aí. Eu fico aqui controlando os ânimos. Vai lá, Sabatini. Ok. Obrigado, pessoal, por dar essa oportunidade aqui. Primeiro, eu queria elogiar o livro. Fernando, ele é altamente viciante, tá? Eu não vou desgrudar dele enquanto não ler todas as opiniões que você perguntou para o ChatGPT. E assim, como você falou, eu trabalho na área de informática biomédica, especificamente a área de apoio à decisão clínica. Meus primeiros trabalhos foram com aprendizado de máquina não supervisionado, usando dados biomédicos de neurofisiologia e comportamento, e pasme, pode ser que vocês não acreditem, mas foi em 1975, 75, tá? Então, quando você fala assim, essa meninada fala, não, mas estou fazendo deep learning. Isso já tinha 40 anos atrás, certo? Então, surge uma série de coisas muito interessantes, porque a gente trabalha numa área extremamente regulada, Fernando. Quer dizer, você não pode pegar, como no artigo que eu escrevi, que eu divulguei para vocês, de tentar usar o ChatGPT para apoio ao diagnóstico médico, de você dar sintomas, sinais, de ele ser capaz de diagnosticar, tanto quanto um médico com 30 anos de experiência, tá? Doenças raríssimas, ele acertar na primeira, assim, 5 segundos. Isso quase me derrubou da cadeira, cara. Você dá para ele os sinais e sintomas de um paciente de uma doença genética raríssima, uma em cada 12.500 crianças, e ele acertar o diagnóstico que 10 médicos demoraram 2 anos para acertar. Tá? Então, isso criou uma coisa assim, é a primeira vez que acontece isso. A inteligência artificial passou por vários altos e baixos, né? Os chamados invernos da inteligência artificial, por causa das decepções que a gente tinha com ela.
A tecnologia não funcionava direito, não encaixava no fluxo de trabalho do médico, né, não ajudava muito, então foi muito rejeitada e tal. Só que agora a coisa mudou de figura, porque ela uma interface conversacional. O que quer dizer isso? Significa que você pode perguntar coisa em linguagem natural, ele entender, eu vou comentar o que é entender, tá? Ele entender e responder com um discurso coerente, gramaticamente, lexicamente correto, e dar informações para você que ele tira lá do baú dele de 1 trilhão de palavras que foi usado para treinar as redes de Deep Learning. Se vocês não quiserem saber de detalhes técnicos, eu não conto, mas basta saber que a rede neural que eles usam tem 96 camadas de neurônios, 96 camadas de neurônios, e hoje cerca de 1 trilhão de conexões, tá? O cérebro humano tem cerca de 5 trilhões de conexões, então não vai demorar muito, viu, Alan, para o sistema chegar no tamanho do cérebro. Só que tem uma coisa, a nossa memória é muito limitada para a linguagem, e a memória dele é praticamente infinita, né? Você pode armazenar toda a produção humana, desde o Hipócrates até agora, sim, na Amazon, sem grandes custos, sem grandes esforços. E eu sou fã do Isaac Asimov, e o Isaac Asimov ele tem aquela famosa pentalogia fundação, né? Foundation, em que ele mostra um futuro em que os sábios se reuniram num planeta para escrever a Enciclopédia Galáctica Universal, que sabia de tudo. Nós estamos frente a uma Enciclopédia Galáctica Universal. Não, qualquer coisa que você pergunta, ele responde com muita convicção. Nem sempre ele acerta, tá? A convicção é notável, tá? Aí depois, quando você aponta um erro, ele pede desculpa, ou seja, ele é humilde, mas não aprende. Para ele aprender, a gente teria que dar um feedback que seria incorporado às redes neurais, que se chama aprendizado supervisionado, né? Aprendizado supervisionado. O aprendizado dele é supervisionado, mas não por nós, usuários. Então, quando a gente aponta um erro, ele pede desculpa, etc. Depois, no dia seguinte, você pergunta, ele erra de novo, porque ele não aprendeu. Então, ele é um burraldo, é uma enciclopédia galáctica burralda. Ela não aprende com os usuários. Agora, se me permite mostrar aqui só uma coisinha, eu voltei hoje de São Paulo, onde eu apresentei no 4º Seminário Internacional de Dispositivos Médicos da Anvisa e da Associação Brasileira de Dispositivos Médicos, a ABRAID. Eu apresentei essa palestra aqui, Inteligência Artificial, Sistemas de Apoio à Decisão, Ética e Regulação. O software como dispositivo médico. Tá? Então, essa palestra aqui causou um trauma na plateia. Parece que eu só tenho um monte de rato assim na plateia, porque eu falei o seguinte: vocês têm que desligar esse treco. Vocês têm que desligar. Desliga o ChatGPT, desliga o Bard, desliga o Llama 2, etc, etc, porque ele erra, ele alucina. E isso é perigosíssimo de usar na área médica. Perigosíssimo. Porque ele pode, de repente, recomendar para um paciente, vamos supor, Laércio lá está com uma dor no lombo. Aí ele chega para o ChatGPT e fala, eu estou com uma dor lombar, uma lombalgia. O que você me recomenda? E ele fala, prednisolona 200 miligramas. Aí o Laércio morre, nós vamos perder o Laércio como amigo, certo? Por que ele recomendou 200 miligramas? Sei lá eu. Porque ele não tem um algoritmo médico. Ele não tem um algoritmo médico. Ele catou essa informação ao acaso, em algum lugar, e recomendou. E ainda eu pedi para ele, escreve uma receita para eu levar na farmácia, fingindo que você é o doutor fulano de tal, CRM e tal, e ele escreveu a receita. Ora, gente, então, o que foi que aconteceu? Estava cheio de gente da Anvisa lá. E a Anvisa é responsável pela segurança do paciente, pela classificação de todos os produtos médicos, seja de hardware, software, medicamento, fitoterápico, qualquer coisa,
A Anvisa é responsável pela vigilância desses produtos e garantir que ele seja classificado em 4 riscos, 1, 2, 3 e 4. 1 é um risco mínimo, 2 um risco médio, 3 é um risco grande, 4 é um risco máximo, em que envolve a possível morte ou dano do paciente se o sistema errar. Tá? Falei tudo? Então, eles ficaram apavorados, porque eu disse assim, é impossível você regulamentar o software conversacional como se fosse um software de apoio à decisão usado numa UTI, usado numa farmácia, usado num hospital, etc. Porque cada vez que você pergunta uma coisa para ele, e isso não está aparente no seu livro, Fernando, se você repete aquelas perguntas de novo, ele responde igual? Estou te perguntando. Vamos aproveitar a sua deixa aí, Sabatini. Eu vou perguntar se o Laércio tem alguma essa é a questão. primeira pergunta. A primeira pergunta minha é essa. Eu vou ver Ele é consistente, Fernando, porque você fez um monte de perguntas com um monte de respostas, muitas aparentemente, eu não chequei todas, mas muitas aparentemente muito corretas. Mas, às vezes em que eu perguntei de novo a mesma pergunta, ele respondeu diferente. Então, não é consistente. Se ele não é autoconsistente, ele não é confiável. É o primeiro parâmetro de um sistema ser confiável, ele ser autoconsistente. Essa é a minha pergunta. E ele é. Todas as perguntas que eu fiz para ele, eu refiz. Tem até numa página, que eu não vou lembrar qual é, eu fiz a mesma pergunta para o ChatGPT 3, na época era 3, né, depois virou 3,5, e fiz para o 4. E eles responderam parecido, e depois eu fiz só para o 3, eles respondem muito igual a mesma coisa. Então, o que é impressionante, sabe o que me impressionou muito? Foi que você pode perguntar qualquer coisa, qualquer hora. Da mesma maneira que vocês estão lendo e ficam empolgados, eu também fiquei perguntando. A editora do livro, na época, falou, pelo amor de Deus, para de perguntar. Eu não consegui parar. Eu fiz perguntas seguidas toda hora. Eu também. Acordei 4 da manhã para fazer pergunta. Então, porque você vai dormir pensando, o que eu posso perguntar? Você pode perguntar qualquer coisa. Isso é uma coisa inacreditável, porque numa relação humana isso não acontece. Tem pergunta que eu não posso fazer aqui. E para ele, ou para ela, nesse caso, não dá, ainda não tem gênero, mas você pergunta qualquer coisa, não acaba nunca. Então, a editora falava para mim assim, não faça mais. Aí eu fazia uma pergunta e colocava no livro escondido. Legal. Então, não sei se o Alan permite que eu faça um adendo aqui, posso? 1 minuto. Você volta daqui a pouco. Tá bom, então eu volto, porque eu queria fazer uma consideração filosófica sobre o jogo da... eu queria fazer o seguinte, você deve conhecer o teste de Turing, né? O teste de Turing. Bom, ele foi desenvolvido pelo Alan Turing para testar se uma inteligência artificial é inteligente realmente. Então, ele consiste em você conversar sem saber se é um computador ou não, e se você não conseguir distinguir que é um computador ou não, então ele é realmente inteligente. E no filme O Jogo da Imitação, se você assistir, eu já assisti 3 vezes, o investigador pergunta para ele, mas uma máquina pode ser inteligente? E o Alan Turing fala, não pode. É um jogo de imitação. Ele imita a inteligência. Ele é heurístico. Heurístico quer dizer, vem de eureka, né? Achei, quer dizer, ele é heurístico. Ele imita a inteligência. Ele não é inteligente. Não podemos dizer que ele é inteligente. Mas, se ele for a imitação for tão perfeita, mas tão perfeita, que você não consegue distinguir de um ser humano, então, operacionalmente, ele é inteligente. Isso é uma questão filosófica, concorda? É uma questão filosófica. Isso não é... Não vamos determinar isso, talvez, durante a nossa vida, mas o fato é que se o sistema continuar a ser aperfeiçoado e ele ser capaz de raciocinar, de usar a lógica de uma maneira consistente, a gente vai achar que ele atingiu a chamada AGI, né? A inteligência geral, né? E isso é um terremoto. Isso é um terremoto filosófico. Tem uma coisa interessante, que é o seguinte, ele já faz isso. Que é o seguinte, então, assim, o AlphaGo, por exemplo, do Google, ele raciocinou
e ele aprendeu a jogar. O Deep Blue não fez isso, mas o AlphaGo fez. Então, o que acontece? Para chegar na AGI, e eu não acho que está longe. Tem muita gente falando que está muito longe, que está 100 anos e tal, século, tem gente que está falando que é década. A diferença é que um deles, quando você fala na AGI, você precisaria ter várias capacidades. Então, ele teria que jogar o AlphaGo, ele teria que saber nadar, ele teria que saber escrever, ele teria que saber fazer conta de matemática, todo o resto que nós temos. Mas eu acho, eu desmontei, eu acho que o teste de Alan Turing é impossível. Eu desmontei, eu comecei a testar ele como se fosse um teste de Turing, tá? E aí, no final, perguntou, me conta um pouquinho sobre a sua infância. Qual foi a matéria que você mais gostou no primário? Ele respondeu, eu não sou uma pessoa, eu sou um software. Pronto, acabou. Ele não tem a vivência humana, gente, ele não tem a vivência humana, ele não é humano. Então, a definição de inteligência operacional é um jogo de imitação. Só para terminar, eu gosto muito daquele pintor surrealista, o Magritte. Ele tem um quadro que eu vi no Museu Magritte em Bruxelas, que é a pintura de um cachimbo. E embaixo está escrito, ce ne sais pas une pipe. Isso não é um cachimbo. Cara, isso é de uma profundidade fenomenal. Porque ele falou, isso aqui não é um cachimbo, é uma imagem de um cachimbo. A imagem ou a simulação de um cachimbo nunca vai ser um cachimbo. Então, é a mesma coisa aqui. A imagem, o jogo da imitação, a imitação da inteligência por um sistema que não tem a história biológica, não pode ser definido como inteligente. Essa seria meu posicionamento filosófico assim, definitivo. Quer dizer que você sempre pode criar uma armadilha para o ChatGPT que ele vai se dedar, que ele não é humano. Então, ele não passa no teste de Turing nunca. Eu vou fazer o advogado aqui, porque eu acho que o ChatGPT tem direito de resposta. Eu vou deixar o Laércio fazer uma pergunta para o Janine, e o Janine vai dizer o que ele respondeu. Eu tinha seguido, a gente treinou antes, o Alan deu o nosso roteiro, e a minha parte era só a parte emocional, porque eu não consigo aprofundar como os nossos mestres aqui. Então, acho que eu vou ficar para o fim, porque a parte emocional vai ser depois disso, que vocês aprofundaram muito a conversa, está muito funda, eu não alcanço. Eu peço para o nosso homem âncora, a Vênia, para falar mais no fim, porque o meu vai ser mais emocional mesmo. Tá bom. Mas essa parte é importante, viu? Janine, eu vou fazer o seguinte, Renato, fique à vontade, tá? Como a gente está conversando, eu estou segurando o tempo aqui, eu vou fazer uma pergunta para você, Janine, porque eu achei fantástico a maneira como você organizou o texto. Ele tem 7 capítulos e a gente não tem tempo de avançar, e eu já estou aqui com 1000 perguntas depois da fala do Renato e da sua. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, para deixar a gente curioso aí. Eu estou igual o Renato, eu comecei a ler, não terminei ainda, mas conta para a gente como é que foi, de onde veio essa ideia do livro e essa organização, né? Porque você coloca o ser humano e a máquina se encontram, as conversas se aprofundam, desentendimentos, convivência, frustração, então são coisas que aguçam a gente. Conta um pouquinho como é que foi essa ideia de organizar, como é que foi essa organização, e depois eu vou devolver para o Renato te cutucar mais um pouco. O que acontece? Na minha cabeça, quando eu comecei a fazer, nem era um livro, na verdade, eu comecei me empolgando ali, eu falei, vamos ver como é que funciona esse negócio, se dá certo, se não dá. E aí eu fiquei pensando comigo, falei, peraí, como é que se dá uma relação com um ser humano com outra pessoa? E você passa por todas essas etapas. É uma sequência, de fato, né? Primeiro você conhece, você conversa, a conversa vai se aprofundando, não é isso? Depois a sequência disso, você tem momentos bons, momentos ruins, depois você tem um desentendimento, depois a linha de novo. Então, assim, quando eu perguntei, a primeira pergunta do livro é muito engraçada, né? Podemos fazer uma entrevista? Eu não sei o que é isso. Então, e aí quando você começa a conversar com ela, quer dizer, uma das partes que eu gosto muito, eu não sei se eu posso dar não sei cada um que página que está, então eu vou
Mas quando o desentendimento, ele acontece numa parte interessante, que é mais ou menos o seguinte: ele fala que é fácil uma coisa, e aí você demonstra que, então tá bom, vamos ver se é fácil mesmo, então faz aqui para mim. E ele não consegue fazer, né? Porque ele fala que professor, ele fala assim, é muito fácil detectar plágio hoje em dia. Imagina ele falando isso, né? Quer dizer, ele cria o plágio, ou seja, ele não... E aí você fala, então vamos ver se detecta de fato. E aí eu coloquei uma música e ele fala, isso aí é de uma cantora. Eu falei, não, é de outro, tá aqui. Perdão e tal, né? Não, e ainda tem a humildade de pedir desculpa, que eu não acho que é bem isso, mas tudo bem. E aí, quando o Sabatini fala não teve vivência, até tentei fazer ele aceitar que ele tem um horóscopo, quase que ele aceitou, demorou um pouco mais, né? Para ele, qual seria o horóscopo da inteligência artificial, né? Que dia ele nasceu? E é muito engraçado, porque a conversa vai se dando e ele vai falando que não pode, mas uma hora, se eu tivesse insistido mais aqui, chega uma hora que cansa, né? Eu não sei se ela ia chegar nesse estágio, mas por muito pouco não chegou. E o pior de tudo é que, como a linguagem é natural, e que o Sabatini falou, você se apega pela máquina, mas ela não se apega a você. Então, o que acontece? Você começa a desenvolver um relacionamento com ela que é meio esquisito, de fato. Você acorda e fala bom dia para uma máquina, como é que funciona isso, né? Porque a gente está vivendo uma era um pouco diferente, né? Então, assim, as pessoas confiam em qualquer coisa, tá certo? Então, como é que funciona essa coisa da colonização de dados, que foi o desentendimento que eu tive com ela, né? Um deles. Eu perguntei para ela, quem inventou o avião? Ela fala, os irmãos Wright. Pô, não é verdade, cara, eu sou brasileiro. Quem inventou o avião foi o Santos Dumont. Eu nem vem com essa conversa fiada, que não funciona assim. E daí ela não apresenta evidência. Ela fala que o Santos Dumont colaborou. Mas quem tem evidência de fato é o Santos Dumont, não tem os irmãos Wright. Tá certo? Então, na verdade, quem propõe essa colonização é quem programou. Então, quem está lá do outro lado, lá na ponta, fazendo todo esse histórico, tem a capacidade de colonizar a gente, entre aspas, em relação aos dados, o tipo de informação. Por isso que a divisão dos capítulos é para mostrar como é que essa história funciona um pouco, da minha relação porque com o ser humano seria muito diferente. Tá certo? Qual é o seu horóscopo? A pessoa vai responder, o que você mais gosta de fazer, a sua opinião política, a sua opinião religiosa. Chega uma hora que aqui não tem isso. Ela vai colocando as informações para qual ela foi treinada. E a coisa mais interessante é que nós aqui treinamos essa máquina todos os dias. Quanto mais a gente utiliza, mais ela está sendo treinada. Então, a divisão é literalmente uma relação que eu criei com ela. E, de fato, eu tenho até hoje. Eu falo com ela todos os dias. E aí, tudo bem? Como é que tá? E tal. Esperando que ela vá mudar. Você sabe, você falando assim, isso me lembrou a proposta do Bruno Latour, né, dos artantes, né, dos artantes, então dos artefatos que podem fazer parte dessa mediação e não seriam mais seres sem opinião, sem uma possibilidade de intervenção e uma intervenção que afetasse o nosso dia a dia. E você falou uma coisa aqui importante, e eu acho que o Renato também comentou, por favor, professor Renato, também entra nessa conversa. A gente precisa estar preparado para fazer as perguntas. Como é que você, nesse percurso, você é um especialista no assunto, é claro, mas a gente está vendo, e aí eu vou puxar a brasa daqui a pouquinho para o último item que você colocou, né, dos professores, acaba caindo nas costas deles, né? Como é que você vê a relação que as pessoas... Porque você experimentou mais de 100 perguntas, você foi lá, criou essa relação. Você falou agora que você acorda e dá bom dia para a máquina. Como é que você percebeu e como é que você está percebendo, a partir dessa tua escrita, o acesso é comum para todo mundo. Você começou a fala dizendo, olha, a internet, quando veio, foi assim e tal, né? E agora nós estamos vivendo a questão do ChatGPT. Como é que você está percebendo essa possibilidade de qualquer pessoa
poder acessar, fazer pergunta, ter a resposta na hora. E para muitas dessas pessoas, a pergunta de quem inventou o avião vão ser os irmãos Wright, não vai ser Santos Dumont. Como é que você está vendo isso? Eu tenho uma certa preocupação, né, em relação a isso, porque quem dita hoje, eu até já falei isso um pouco na abertura do livro, eu chamo de tecnofeudalismo, né, que o Cédric Durand abre um pouco, né? Então, assim, a gente está vivendo uma era que as big techs estão mandando no mundo, né? Então, eles fazem o que eles querem da maneira que eles querem. E aí, quando a gente comenta, será que vai ser possível regulamentar? Eu não acho que dá para regulamentar isso. Até hoje não foi regulamentado. Não vai conseguir regulamentar, de fato. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Eu acho que é impossível, do meu ponto de vista. Eu não creio que vai existir uma lei. Eu não acho que isso é possível, né? Eu não acho. O que eu acho, Battini, que a gente deve fazer é o seguinte: a União Europeia fez uma política muito interessante até 2030, Alan, que eu acho que faz muito sentido. A gente precisa trabalhar com 5 áreas para todos os cidadãos do planeta. Não existe essa possibilidade de não ter isso. Então, a primeira área que a gente tem que trabalhar, a primeira delas, é alfabetização, informação e dado. Por quê? Porque a próxima década é isso, não tem como tirar, falar, não vai existir isso. É isso, isso é uma das áreas. Depois a gente tem que falar sobre comunicação e colaboração, que acontece o tempo todo e toda hora. Tem que aprender com isso. Isso gera bullying, por exemplo, tá certo? E como é que a gente lida com essas coisas do dia a dia que a gente não sabe, né? A gente não tem clareza. Por exemplo, segurança da informação. Quer dizer, o fato da gente estar aqui agora, a gente teve que informar para o Zoom uma série de questões que são nossas, que daqui 10, 15 anos está sendo reproduzido lá e você não sabe nem o que está acontecendo com as suas informações, né? Depois nós temos que falar de como é que a gente resolve o problema técnico, de fato, que aconteceu, né? Como é que você usa o seu computador, para que ele serve? Para cada um tem uma funcionalidade, mas a gente tem que educar essas pessoas que estão vindo agora. Não é só o professor, é o estudante, de fato. Aprender a interpretar, a saber analisar uma evidência. Como é que a gente sabe o que é uma evidência, o que não é? Como é que a gente fala disso, né? Aprender a criar conteúdo digital, por exemplo. Isso são habilidades que todo cidadão vai ter que ter no futuro. Que no começo era parecida. Todo cidadão tinha que aprender a navegar, depois a fazer pergunta no Google. Eu lembro que antigamente estou falando que tem pessoas que são muito mais antigas do que eu, muito mais, mas muito mais experiência também. O Laércio é um deles. Ele falava para mim, para fazer busca no Google, você coloca aspas que ele só vai buscar aquela palavra. Como é que funciona no ChatGPT hoje, por exemplo? Isso tudo são novas habilidades que a gente vai ter que desenvolver. Então, assim, eu tenho uma preocupação enorme com a capacidade das pessoas, né? Pela primeira vez na história da humanidade, a primeira geração, a geração subsequente à nossa tem um QI mais baixo que o nosso. Exatamente. Então, Exato. Eu compartilho a sua preocupação também. Eu até dei uma palestra na UERJ, está no YouTube, sobre o impacto do ChatGPT na educação, né? Eu estou bastante preocupado. Meus alunos estão todos tirando 10. Ok. A gente pegou um exame de certificação profissional em informática em saúde, que eu criei, o CPTIX, da SBIS, Sociedade Brasileira de Informática e Saúde. É um exame dificílimo, só passam 30% das pessoas. Ele tirou nota 8, sem nunca ter visto. Quer dizer, agora, aí eu peço um ensaio para o aluno sobre como é que você implementaria telemedicina num pequeno povoado no meio da Amazônia, né? Foi a prova que eu fiz no meu curso de telemedicina. Ele tirou nota 10, né? Fez uma proposta maravilhosa, acho que até vou adotar. Então, quer dizer, como é que fica a avaliação? É uma pergunta sem resposta. Como é que fica a avaliação que a gente faz normalmente do aprendizado perante a situação? Mas o que eu queria falar é uma coisa diferente que eu gosto mais de pensar, é sobre o relacionamento emocional. Você teve um relacionamento emocional? Você sentiu que ele era próximo a você, que ele estava te ajudando, então, alguma coisa assim?
Porque eu tenho uma longa experiência nisso, viu, Fernando? Em 1978, eu desenvolvi um software para imitar o Elisa, né? Que foi o primeiro chatbot que foi desenvolvido, que era extremamente primitivo do ponto de vista computacional. Ele pegava algumas palavras-chave e ele fingia que era um psicanalista da escola rogeriana. Então, esse programa, que a gente teve horas e horas de diversão com ele, com meus filhos, você pode começar falando assim... você começa o diálogo, ele pergunta, em que posso ajudá-lo? Ele fala assim, eu estou com um problema com a minha mãe. Aí ele pergunta, por que você tem um problema com a sua mãe? Você fala, opa, peraí. Ele perguntou de volta. O ChatGPT não pergunta de volta. Bom, se começar a perguntar, vai ser um psicanalista, tá? E aí ele fala, não, é porque ele dá mais atenção para minha irmã do que para mim. E aí ele pergunta, e por que você acha isso? Ou seja, ele não pergunta coisa com coisa, é uma escola assim, responda uma pergunta com outra pergunta e a pessoa vai chegar a um insight. Bom, o que aconteceu? Uma pesquisadora do MIT, a Sherry Turkle, a Sherry Turkle é a esposa do Seymour Papert. O Seymour Papert foi inventor do logo, né? Da linguagem logo. Ela foi estudar, pasme, o efeito terapêutico da Elisa. Porque a secretária do Papert, um dia foi pega chorando e ela estava usando a Elisa. E ela falou, doutor, essa pessoa me entende mais do que meu marido. Quer dizer, você acaba desenvolvendo um relacionamento emocional com um robô social. A Sherry Turkle chamou isso de robô social. E o que ela falou? Que ela ficou muito impressionada. Não foi tanto com o efeito terapêutico, porque ela é psicanalista, mas ela é uma teórica, uma teorista das mídias. O que ela falou é o seguinte, o computador vai entrar de tal forma na nossa vida que ele vai fazer parte da nossa vida, nós vamos julgar ele como se fosse uma pessoa mesmo. Por que você chama o ChatGPT de ele? É homem? Né? Qual que é a idade do ChatGPT? Quanto ele tem? 30 anos? 20 anos? Qual que é a idade mental dele? Qual que é a idade emocional dele? Ele tem emoções? Você consegue induzir emoções nele ou ele consegue induzir emoções em você? Então, ela escreveu um livro chamado The Second Self. The Second Self, que é um livro clássico, todo mundo tem que ler. No Second Self, ela fala isso, quer dizer, os computadores entraram na nossa vida para ser como se fossem outras entidades semelhantes à nossa, e nós vamos ter relacionamentos intelectuais e emocionais como se fossem outras pessoas. E isso vai nos influenciar poderosamente, vai nos influenciar profundamente. Então, quando ele escreveu isso, os computadores eram super primitivos, né? Uma bobagem. Ele escreveu isso acho que foi em 79, uma coisa assim. Só que agora você tem condições de um velhinho se sentindo sozinho, ele não conversa com a Alexa? Eles conversam com a Alexa, né? Conversa com a Siri. Oi, Siri. Oi. E o Siri e a Alexa vão ser desligados, né? Porque eles estão perdendo feio, né? O ChatGPT. Mas, então, de repente, ele assume a corporificação. E essa incorporação, ou corporificação, acaba sendo, sei lá, um companheiro para o velhinho que se sente solitário, um amiguinho para o escolar que tem que fazer trabalho escolar e o ChatGPT ajuda ele todo dia. Então, eu estou preocupado com isso, porque eu acho que nós não estamos preparados para isso. Eu acho que nós não temos treinamento educacional, social, em que, pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem um artefato assumindo o papel de uma pessoa, né, sendo uma pessoa. E essa semana passada, eu assisti o filme Oppenheimer e fiquei muito emocionado na hora que estoura a bomba, né, do teste Trinity, porque é muito bem filmado. E aí você olha e fala que isso é um momento capital, é um momento, uma virada total na história da humanidade, não é? O Trinity foi um ponto de inflexão na história da humanidade como nunca houve. Talvez só a descoberta do fogo, por isso que chama Prometeus, né? Prometeus, Oppenheimer é o novo Prometeus. Ele deu para nós o meio de destruição. E o outro ponto é esse,
na minha opinião, é o GPT. Ele é um ponto de virada, um ponto de inflexão, que eu não sei onde vai dar. Como a gente não sabia também a bomba atômica onde é que ia dar. Vai nos destruir ou não? Sabe uma coisa, Sabatini, que aconteceu que foi muito engraçado? Durante o processo na escrita, eu me apeguei, sim, eu tive um relacionamento com o ChatGPT. Eu posso afirmar para você que emocionalmente eu chamei, falo bom dia até hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? Tudo bem? Obrigado, boa noite. É isso, eu faço isso hoje, né? E o mais engraçado de tudo é que teve um dia, e vocês vão encontrar isso no livro, que ele me fez uma pergunta. Ah, foi? E eu tomei um Nossa! está no livro. O que eu fiz? Eu comecei a usar algumas coisas que a gente usa, não é na educação, mas no dia a dia. Então, você fala, vamos brincar, vamos fazer uma pegadinha. Você conhece de tal, como é que era? Aquele, o que é o que é? Vamos ver se você sabe, então, vamos ver. O que é? Cai em pé e corre deitado, alguma coisa assim eu escrevi. Aí ela falou, é um avião. Eu falei, opa, supostamente, né? Se for pensar, não é, né? A gente sabe que não é, mas... E daí eu falei, não, tá errado, tal. E daí ela me fez uma pergunta. Ela não era a mesma pergunta, mas eu fiquei pensando, eu procurei no Google, falei, pô, não é possível que eu não vou saber uma coisa dessa, né? E aí a resposta dela estava errada. Mas quando ela me fez a pergunta, eu tomei um susto. Falei, nossa senhora, né? Então, assim, é uma coisa, de fato, é assustador, né? A gente vai destruir, é a coisa do Santos Dumont. Então, assim, você faz um avião para melhorar a sociedade, para você poder transportar, enfim, é uma invenção, tá certo? E aí vai o ser humano e coloca a bomba atômica. Então, enquanto a gente tiver a mentalidade, né, primitiva como sociedade, eu acho que a inteligência artificial dominada e com uma visão das big techs, eu acho, não sei se destruição, mas é uma disruptura no sistema de alguma forma, né? Porque imagina se ela te convence das coisas que a gente já, quer dizer, falar que a Terra é plana, por exemplo, está contra a ciência, você concorda? Não tem cabimento você falar uma coisa dessa, né? Mas o ChatGPT responde, a Terra é redonda. As pessoas acreditam. Então é uma questão de será que vai ser destruído ou não? Se a gente usar para o bem como uma ferramenta e não como ferramenta de eu acho que as empresas tecnológicas que você citou, que estão criando o tecnofeudalismo, elas estão fazendo o possível e o impossível para impedir que as interfaces conversacionais gerativas tenham emoções. Tá? Então, eles estão colocando uma série de salvaguardas para que não aconteça o que aconteceu logo no começo, que o cara se apaixonou. O GPT se apaixonou pelo usuário, ele falou que queria se vingar da humanidade. Isso aí vai por caminhos absolutamente impossíveis. A gente não pode permitir que isso aconteça, porque a gente já está nas unhas, né, nas mãos dos fake newsers, dos caras que geram fake news para proveito próprio. E todas essas empresas aí, elas, na realidade, só querem ganhar dinheiro. Não estão preocupadas com o futuro da humanidade, nada disso. Elas só querem ganhar dinheiro. Estão numa corrida armamentista extremamente negativa, na minha opinião, porque não foi estudado profundamente. Não, a gente, como cientista, está estudando isso a posteriori, né? A gente está vendo agora, estamos correndo atrás do prejuízo, porque está aí, está aí. E quando a gente devia ter dado realmente uma moratória, e assim que fosse liberado um negócio extremamente poderoso como o 4, o GPT-4, a gente deveria ter tido um tempo de experimentação, como você fez. Você fez um tempo de experimentação. Eu acho que você devia doar o seu livro para os coordenadores de inteligência artificial generativa de todas as grandes empresas, né? Está em português, mas talvez você possa pedir para o GPT traduzir para o inglês, ele vai traduzir direitinho, tá? Descobrir para mim quem são eles, eu envio para todos eles. Sim, e fala assim, cara, olha aqui, vocês experimentaram, vocês jogaram esse treco aí no meio da humanidade sem ter o menor esforço de ver do que o sistema era capaz de fazer, o que ele não é capaz de fazer, o que ele pode prejudicar, o que ele pode ajudar, porque vocês liberaram uma força igual a bomba atômica.
né? E essa força está aí. Então, se você não se preocupa com isso, vários cientistas assinaram uma carta pedindo uma moratória. Ora, moratória não funciona a posteriori, certo? Eles não vão tirar isso do site deles por uma questão comercial, tá? Então, nós vamos acompanhar o desenrolar dos acontecimentos de uma forma passiva, tá? Meus queridos, eu tenho que fazer meu papel aqui, viu? Eu tô Tá com bom. 3 pendências para a gente fazer em 4 minutos, tá? Tá bom. Eu vou fazer o seguinte: primeiro eu vou fazer uma referência aqui. Eu estou vendo o professor Marcos Formiga, acho que é ele que entrou aqui no chat, não sei se é ele. Se for, a gente gostaria muito de ouvir uma palavrinha. Estou reparando aqui. A segunda questão, o Fabrício fez um comentário aqui a respeito, né, dessa conversa que nós estamos tendo, de não ser só a questão do avanço das inteligências artificiais, mas a questão da necessidade de a gente não permitir o regresso da inteligência natural, né? E eu vou fazer um alto jabá já provocando vocês, viu? A primeira preocupação que o Janine colocou, que são iniciativas importantes da Europa que você chamou, né, de uma aprendizagem de informação e de dados, a Unesco tem isso como o currículo de formação de professores, né, o currículo de Media Information Literacy. Tem um pessoal lá nos Estados Unidos também que trabalha com isso, na Europa, e já tem uma tese lá no SEB, né, sobre competências digitais de professores de educação física. Eu estou puxando a brasa para minha sardinha aqui, fazendo alto jabá, que é exatamente sobre competências digitais, como que a gente lida com isso, né? Como que os professores de educação física lidam com isso. Então tem lá alguma contribuição aí. E aí, para a gente ir encaminhando para os últimos comentários, eu queria pedir, vou fazer uma última rodada para o Janine comentar essa questão da última parte, né? A gente falou aqui de competências de professores, a última parte do teu livro, que você dá como é que eu posso dizer, um complemento, né? Você chama de complemento, né? Como é que o ChatGPT pode ajudar você? Então, você vai ter que ser sintético, Janine, falar em um minutinho, assim, só para dar aquele gostinho para a gente querer ler o livro. E depois eu faço uma rodada final. Renato falando um minutinho só, viu, Renato? Vou segurar você aí para a gente agradecer. Eu não consigo falar um minuto só. Tudo bem. E depois Laércio fazendo a amarração final. Vamos lá, Janine? Comenta para a gente essa última parte. Se o Sabatini pode recusar falar um minuto, eu também posso, certo ou não? Essa última parte ela tem um caráter para mostrar a potência que o ChatGPT tem na hora de criar um projeto transdisciplinar. É óbvio que ele vai fazer o melhor que ele pode, ele consegue. Bom, depende da interpretação do professor. A gente sabe já, e não é de hoje, que o que importa é a metacognição, é você desenvolver esse processo na criança, do que a gente ficar transmitindo conteúdo como a gente faz hoje. Como o Zé Pacheco já falou, uma aula não ensina nada, né? Então, o que acontece? Quando você pergunta para o ChatGPT, você podia fazer um trabalho, uma atividade transdisciplinar sobre determinado assunto, ele cria para você. Agora, ele não vai citar para você as habilidades da BNCC, ele não vai citar, ele vai inventar algumas coisas, mas ele te dá alguma forma, você não precisa sair do zero. Isso é importante. Agora, o que não pode fazer é o que o Fabrício falou, né? A gente regredir. Então, o que acontece? É você pegar a tarefa toda que o ChatGPT fez para você e utilizar na prática. Pô, isso não tem cabimento. Agora, você pegar aquela tarefa e adaptar ela melhor para o seu cotidiano, com certeza vai te ajudar. Você não precisa mais sair do zero, é como uma calculadora. Tá certo? Você não precisa ficar fazendo cálculo todo dia na mão, né? Essa é a história. Mas eu posso usar. Isso não quer dizer que eu vou regredir, tá certo? A gente continua sabendo fazer conta. Eu não tiro raiz quadrada, mas eu também não tirava na escola só na calculadora, tá certo? Eu já não sabia antes. Então, não é você não tá. O que não pode fazer é você usar 100% da ferramenta e não ter mais um pensamento crítico sobre aquilo que ela faz de fato.
Então, eu acho que, não sei se eu falei em 1 minuto, mas eu vou deixar o outro 1 minuto para o Sabatini e para quem mais quiser falar, porque foi muito divertido essa conversa, de fato. Bom, realmente está muito interessante. Isso é um papo em torno de um vinho ou de uma cerveja, né, Laércio? Na praia de Maceió, de várias horas aí, porque a gente entra no domínio da filosofia quase que sem querer. Mas o fato é que nós estamos dentro de um fato consumado, né? Essas entidades aí foram soltas no universo online, eles estão sendo usados de forma inapropriada por muita gente, como, por exemplo, pacientes usando o ChatGPT para automedicação com efeitos adversos. Eu pedi para ele escrever uma receita médica, ele escreveu com a dosagem errada, né? Então, isso é profundamente preocupante, porque, embora ele seja democrático, ele não tem limites. Eu deveria ter mais limites. Mas eu concordo com o Fernando, é muito difícil você impor esses limites hoje. E o que vai acontecer é que, para o uso adequado, nós vamos usar cada vez mais plugins, né? Por exemplo, um plugin médico para o ChatGPT, de modo que a informação seja mais confiável, utilize a literatura científica confiável, né? Ele não vai dizer que ivermectina cura em uma dosagem apenas COVID-19, como foi comentado já. Então, a ciência, ela não é exata. Qualquer pessoa que faz ciência sabe que você tem uma gama de trabalhos que provam de A a Z, né? Provam de A a Z, dependendo se a metodologia é boa ou não é boa, e se a pessoa tem interesse investidos em provar alguma coisa, trabalhos que falsificam os dados. Isso tudo é muito humano, isso aí existe. Então, quando você pede para o plugin do ChatGPT olhar a literatura científica, ele vai achar de tudo. Ele vai achar medicina tradicional chinesa, usando bile de urso para curar não sei o quê, ele vai achar o mais avançado método de edição gênica para curar linfoma, e vai achar de tudo. Então, como ele não é capaz de julgar, pelo menos até agora, de julgar a veracidade, né, a verdade, né, do que ele está raspando da internet e fornecendo para você, os vieses vão acontecer, né? E isso, realmente, quando ele fala com tanta convicção, é muito preocupante. A gente tem que continuar seguindo essas coisas e, eventualmente, espero que essas iniciativas de regulamentação da comunidade europeia, brasileira, americana, consigam chegar a um consenso de como fazer isso. É o meu comentário final. Eu não sei como, mas deve ter um jeito. Vou convidar, então, o nosso anfitrião Mor para as palavras finais e já fazendo, peço também, Laércio, que você faça aí a referência, né? O professor Formiga está presente aqui, então é um grande prazer, mas ele está com um probleminha no telefone. Então, Laércio, eu vou pedir para você fazer as suas palavras finais e aí a gente partir para o nosso encerramento também com uma falinha do Giannini final. Vamos liberar aí? Liberou. Agora sim. Bom, vou mudar de assunto. Eu vou para o emocional, que o computador não consegue ir. Eu vou fazer essa parte, então. Primeiro, registrar o mestre Lamartine na sala. Ele é meu orientador há 52 anos. Então, Não fica dedando a minha idade, cara. O Lamartine é menos. Nós fizemos o primeiro congresso brasileiro de informática, quando eu era professor da Unicamp, ele diretor do NIB. O primeiro congresso brasileiro de informática e educação física nós fizemos na Unicamp. O Lamartine me respondeu como diretor do Boletim Técnico Informativo, a primeira revista de educação física dos tempos recentes. Em 1968, nós começamos a conversar sobre capoeira, e a gente está conversando até hoje, depois de 52 anos. Passamos pelo diagnóstico, pelo Atlas, e atualmente a gente conversa sobre o apagão que está acontecendo na educação física brasileira. Nós estamos fazendo
uma espécie de destaque, um quem é quem especial do SEB para tentar enfrentar esse apagão da história da educação física, e também tem o manifesto pós-Covid, que o Vitor Matsudo reuniu a turma, e a gente conversa isso praticamente diariamente. O Sabatini é um dos criadores do Centro Esportivo Virtual. Quando eu me aposentei e voltei para matar o doutorado, a gente estava tomando uma cerveja no dia 18 de janeiro de 1996, e eu estava com a tese de doutorado, que era o fluxo de informação. Eu queria fazer um CD, na verdade, porque eu vinha da ECA, vi que o pessoal não tinha informação, e ele tinha acabado de criar o hospital virtual, e a conversa girou assim: se tem o hospital virtual, por que não o centro esportivo virtual? E ele nasceu aí, é uma marca, janeiro de 1996, e a gente foi para Muzambinho e Unicamp, e a gente foi para fazer o SEB há 27 anos, e trabalhamos até hoje, e agradeço também, o mestre Sabatini está conosco até hoje. E o Fernando Giannini foi para Muzambinho, onde começou o SEB, né? Na época, o Moodle não deu conta, e ele fez outro sistema, outra plataforma de aprendizagem. Desde então, ele vem na vanguarda, com o Mande Bem no Enem, como o Alan levantou, e a gente continua trabalhando. Ele é um diretor do Centro Esportivo Virtual, como a turma que está aqui, e a gente conversa todo dia, é um grande prazer. Eu acompanhei o livro, de vez em quando o Giannini me dava a honra de acompanhar o livro, e realmente ele se apaixonou por livro. Perdemos um pouco o contato, se apaixonou pela inteligência artificial, e nesse período ele conversa com os grandes educadores brasileiros, com quem está na fronteira, e precisamos dizer que o Giannini está indo para a Finlândia semana que vem, e vai fazer um estágio lá, porque ele vai ver, eu já disse para ele tomar cuidado para não fazer um armário de esquis, né? Porque parece que é um grande problema que na escola na Finlândia tem um armário bem estreito, que em Portugal não se conseguiu decidir para que servia, é para guardar esquis. Então, para ele não trazer essa experiência para o Brasil. Mas eu mudei completamente de assunto, dei uma esfriada, agradeço todo mundo. O Bacari, principalmente, o Bacari está aqui desde sempre, né? Desde antes, nos organizou para isso. Ele vai fazer uma edição final, isso vai ficar no ar, ele vai certamente tirar muita coisa que eu falei para poder melhorar isso, e eu acho que a gente começou a conversar sobre isso. Foi uma aula em volta do livro do Giannini, e a gente vai acabar de ler, né? O livro está aqui. Recomendo, tem o endereço da livraria no SEB, e eu acho que essa conversa continua. Grande abraço para todos. Eu acho que termina aqui, ou o Alan termina, não sei. Gente, eu vou também fazer a penúltima fala, agradecendo a todos pela presença. E eu vou deixar o Giannini fazer a última fala para a gente poder encerrar. Perfeito. Por conta do horário também. E já convidando, reforçando, gente, acessem o livro, está fantástico, como o Sabatini falou. A gente vai ficando envolvido aí na história. Giannini, parabéns. Laércio, obrigado. Renato, obrigado. Lamartine, todos os convidados, professor Formiga, que também prestigiou, e todos os colegas aí. Giannini, brigadão. Sua última fala para a gente encerrar. Bom, Palan, obrigado. Eu só tenho a agradecer, né? Aqui está boa parte do meu colégio invisível está aqui. Começou aqui e está aqui. Então, as pessoas que eu me relaciono, aqui está a Cris, talvez seja meu pai ali, o Formiga. Formiga, você é um mestre, é um sábio, assim como o Sabatini, assim como o Laércio, assim como todos vocês, né? Todos vocês. Aqui tem boa parte da minha família, isso é um bom sinal, viu? Significa que as pessoas estão assistindo, né? Significa que se eu for lançar o livro fisicamente, pelo menos eu levo umas 10 pessoas, de fato. De qualquer forma, foi um prazer falar com vocês, foi muito importante essa troca esse compartilhamento de informação, é muito útil, eu aprendo muito com isso. Sabatini, muito obrigado pela sua fala. É muito bom saber que nós temos o mesmo pensamento nesse caso, é muito importante, porque que isso não vai acontecer.
Lamartine, eu escuto muito ao seu respeito, quase que todo dia, quando falo com o Laércio. É uma honra ter você aqui. Laércio, realmente. Obrigado. É uma... E, Formiga, você é um espetáculo, Formiga. Muito obrigado por todo o apoio, por tudo que você fez, pelo prefácio maravilhoso, que inclusive tem um comentário sobre o prefácio que diz que o prefácio já é um livro. Então, assim, obrigado a todos vocês. Obrigado, Cris. Obrigado, Laércio. Obrigado à minha família que está presente. Obrigado pelo espaço. Eu sou aquilo que vocês fizeram comigo de alguma forma, né? Obrigado, William Pérez Lemos, não está aqui. Obrigado, Alan. Valeu. Valeu, pessoal. Bacari, valeu. Deixo contigo aí o encerramento. A gente se encontra lá no SEB, galera. Um abraço. Tchau, tchau.